Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar início a mais uma videoaula de geografia. Essa videoaula, na realidade, está complementando a videoaula anterior. Estamos tratando aqui da unidade 3, né, em relação à questão agrícola, agrária e êxodo rural no Brasil. Tá? Logicamente, estamos falando da parte rural brasileira, porém uma parte rural que tem uma relação muito próxima e muito clara com a área urbana brasileira, já que essas duas estão totalmente interrelacionadas hoje em dia. Apesar de grande parte da população brasileira estar vivendo em área urbana e pouca população brasileira está vivendo em área rural, temos aí logicamente, uma relação muito próxima dessas duas partes. A ideia hoje, na realidade, o que eu construí para vocês aqui? O que eu estou tentando puxar nessa aula? Estou tentando fazer, de certa forma, uma linha do tempo, para que a gente entenda os principais acontecimentos em relação a essa questão agrária, né? Essa questão fundiária brasileira. Penso que, para a gente falar um pouquinho desse cenário atual, que é um cenário, logicamente, de desigualdade social, que é um cenário onde mostra aquela máxima, né, que a gente geralmente utiliza, que é a ideia de poucos com muita terra e muitos sem ou com pouca terra. Tá? Então, para entender todas essas características, esse cenário atual, a gente tem que voltar lá no passado. Portanto, essa aula vai ser dedicada a isso. A gente vai construir uma espécie de linha temporal para tentar entender os principais acontecimentos que nos levaram a esse cenário, né, atual. Temos também que colocar em pauta que a ideia de reforma agrária é uma ideia que já foi levada em mérito, em conta, por vários outros países do mundo. Lógico que comparações, elas acabam não tendo um significado tão importante, né? Nossa, a gente vai comparar o Brasil a outros países, é um pouco complicado esse tipo de coisa, sim. Mas o que eu posso dizer em relação a isso, que a ideia de reforma agrária, essa lição de casa, ela foi realizada por vários países. Deu certo em todos? Não. Tá? A gente pode pegar, por exemplo, Estados Unidos da América. Claro que foi uma reforma agrária um pouco atípica, um pouco até cruel, diríamos assim, que foi, na realidade, quase a ideia da marcha para o oeste. Né? Eles precisavam ocupar aquela parte dos Estados Unidos que existia um vazio. Ops, vazio não, a gente tinha uma população nativa na região. A gente possuía uma população indígena na região que foi totalmente assassinada, de certa forma. Então, vejo que foi uma reforma agrária bem sangrenta. Mas fizeram a reforma agrária. Hoje, o que a gente pode entender desse cenário norte-americano? Que a maior parte da população vive em zona urbana. Então, isso significa que a reforma agrária no país não funcionou, visto que, mesmo com essa reforma agrária, ainda houve um esvaziamento do campo? De certa forma, sim. Porém, a gente pode colocar em pauta a questão dos cinturões. Né? Eles chamam essas regiões produtoras de cinturões. Então, a gente tem o cinturão da soja, o cinturão do milho, enfim. O que acontece em relação aos Estados Unidos? Que, apesar de pouca parte da população estar no campo, a produtividade deles é muito alta. Né? Diferente, por exemplo, do Brasil. Claro, com exceção à questão do agronegócio. Mas, enfim, vamos entender esse cenário brasileiro para a gente colocar em pauta aqui os principais acontecimentos. Tudo bem? Espero que vocês gostem da aula. Deixa eu puxar a tela aqui para vocês. Essa tela. Pessoal, hoje vai ter aula online, né? Hoje, dia 26. Dia 26, hoje tem aula online, tá? Não se esqueça, vou deixar lá na página. Então, vamos lá. Nosso tema aqui é a questão agrária, agrícola e o êxodo rural no Brasil. Vamos discutir aí os principais acontecimentos e características que marcaram todo esse processo. Bem,
perceber que é uma parte histórica aqui, né? Vejam só, estamos falando aqui das capitanias hereditárias, uma parte histórica do Brasil. Então, o Brasil que a gente conhecia, na realidade, nem sei se a gente pode denominar de Brasil, porque foi uma formação, essa formação brasileira ainda não existia, né? Tínhamos apenas uma parte aqui litorânea que pertencia a Portugal e o restante do Brasil pertencia à Espanha. Então, na realidade, vamos começar a nossa aula por isso daqui. Então, o nosso primeiro ponto aqui dessa questão, dessa criação dessa linha temporal. Então, mapa das capitanias hereditárias, 1534 a 1536. Divisão do Brasil em capitanias, a coroa portuguesa transferia para particulares a responsabilidade de ocupar e explorar determinadas áreas. Em 1759, as capitanias hereditárias foram extintas e o Brasil passou a se dividir em capitanias reais, doadas a fidalgos e religiosos portugueses. Até a independência do Brasil, o território foi continuamente repartido entre particulares. Bom, aqui vocês já vão perceber que as nossas heranças, elas foram construídas nesse alicerce, né? Então, percebo, as terras pertenciam a quem, né? Como eram divididas essas terras? Então, na realidade, poderíamos dizer que aqui existiu uma espécie de reforma agrária às avessas, né? Porque essas terras eram cedidas a pessoas que já tinham muito privilégios, de certa forma. Então, percebo que a nossa herança é uma herança bem complicada, né? Enfim, então tudo começa aqui com as capitanias hereditárias, tudo bem? E vocês vão perceber que esse modelo ele vai continuar, né? Até a independência do Brasil, esse modelo é um modelo vigente, é um modelo que é utilizado pela coroa portuguesa, de certa forma. Essas capitanias hereditárias, como vocês sabem, muitas não deram certo, né? Algumas dessas pessoas que foram beneficiadas pela coroa portuguesa nunca pisaram os pés aqui no Brasil, enfim. Temos algumas capitanias que funcionaram de certa forma, como Pernambuco, enfim. A gente tem toda a questão do ciclo da cana-de-açúcar, super importante para a coroa portuguesa, enfim. Tá? Mas isso não vai funcionar muito bem. Tudo bem? Então, esse é o nosso primeiro passo. Após 1822, o ritmo das ocupações permaneceu inalterado, com muitas terras ocupadas de forma ilegais, especialmente com a expansão das grandes fazendas produtoras de café. Então, na realidade, vocês vão perceber que nunca existiu um controle, né, um controle rígido, vamos dizer assim, em relação às terras que pertenciam à coroa e, posteriormente, vão passar a pertencer ao Estado. Então, na realidade, não existia um controle. Era uma terra sem lei, uma terra que não tinha fiscalização. Então, principalmente com esse aumento exponencial da lavoura cafeeira do Brasil, que vai trazer aí muita riqueza, né? Enfim, essas terras são ocupadas de formas ilegais e não existe uma fiscalização em cima disso. Então, literalmente, essas terras são roubadas do Estado, né? De certa forma. E aí vocês vão ter o quê? Esse aumento da questão da riqueza, né? A gente tem aí poucas pessoas sendo beneficiadas, são os barões, né? Olha o título dos caras, os barões de café, fazendas como essas, luxuosas, né? Fazendas gigantescas aí, e essas pessoas com muito prestígio, né? Na política, na questão econômica do país, enfim. Então, percebo que essas ocupações, elas são ilegais, tá? Então, por esse motivo que deveríamos ter, sim, uma reforma agrária levada a sério, porque, na realidade, as terras foram retiradas do Estado e essas terras devem ser devolvidas, essas terras devem ser repartidas, tá? E com isso a gente possivelmente consegue resolver vários entraves aí que a gente encontra hoje nas cidades superlotadas, sem nenhuma infraestrutura básica para os que mais necessitam. Segundo reinado, aprovação da Lei 601, que é a Lei de Terras, né? A Lei de Terras do Brasil, ela surge em 1850, a fim de regularizar a questão fundiária e responder aos novos desafios colocados pelo fim do tráfico negreiro e a necessidade de mão de obra estrangeira. Então, o que
que a gente tem? A gente tem aí o Brasil, né, o último país do mundo a libertar entre aspas, né, seus escravos, e eles precisam agora de uma nova fonte de mão de obra. Se o negro agora não está mais na lavoura cafeeira, eles precisam substituir isso. Eles vão substituir isso justamente pelo imigrante que vai entrar no país. No caso da lavoura cafeeira, principalmente o imigrante italiano. Tá? Então, o que acontece em relação vamos entender aqui a verdadeira motivação dessas leis de terra de 1850. Toda terra devoluta somente será adquirida através da compra. Tá? Ou seja, percebam que agora a terra ela deixa de ter a função social. Função social que é a função de abrigo, de sustentar, enfim, né, de proteção com a sua casa, enfim. Ela deixa de ter essa função social e adquire o quê? Uma função, diríamos, econômica. Porque percebam isso. Se a partir desse momento todo o acesso à terra ele vai se dar somente por meio da compra, significa o quê? Que a gente vai estar excluindo uma imensa parte dos brasileiros. Tá? Quem vai continuar tendo acesso à terra? Quem sempre teve. Quem sempre explorou essa terra de forma talvez ilegal, que constituiu fortuna, então essas pessoas vão continuar ainda concentrando maior quantidade de terras. Tá? Então, os ex-escravos e os imigrantes, né, que aqui estavam chegando, são, entre aspas, os primeiros sem terras. Né? Foi uma realidade que percebo que a proposta da lei, por trás de tudo isso, a gente tem algo que foi pensado. Né? Puxa, se a gente deixar essa ideia de como está, a gente vai ter o quê? Um monte de imigrante adquirindo terra no Brasil. A gente vai ter um monte de escravos, né? Os recém-libertos, né? Escravos, agora eles vão ter acesso à terra. Então, isso para o Estado é algo terrível. Então, a lei de terras, na realidade, ela serve para isso. É um instrumento para continuar deixando a forma de poder como está, de certa forma. Né? A partir de 64, surge o Estatuto da Terra, tá? Segundo o qual o acesso à terra para quem nela vive e trabalha é um direito do trabalhador rural e promovê-lo é obrigação do Estado. No entanto, segundo pesquisa da Comissão Pastoral da Terra, ligada à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, nos 20 anos do regime militar, então estamos falando do regime militar, tá? Foram assassinados 840 trabalhadores rurais. Esses 840 trabalhadores rurais, logicamente, são dados não oficiais. Acreditamos que a quantidade foi bem maior, né? Mas, de certa forma, vamos manter o que a gente tem aí, 840. Tá? O que foi, na realidade, esse Estatuto da Terra? Criado em 64, pela Lei 4.504, definia a propriedade familiar como imóvel rural, que viesse a ser explorada pelo proprietário e seus familiares e que lhes assegurasse a subsistência e o desenvolvimento socioeconômico. A partir do Estatuto da Terra, eles vão colocar a terra, vão fazer a divisão em o que é um latifúndio, o que é um minifúndio, enfim. E para isso eles vão utilizar o seguinte conceito, que é o conceito de módulo rural. Ou seja, um módulo rural seria o quê? Uma área capaz de sustentar um grupo de 4 pessoas adultas. Ou seja, estamos falando da agricultura familiar. Tá? Vocês perceberam aqui que, teoricamente, é super interessante, né? Direito ao trabalhador, enfim. Mas, como todos sabem, não foi bem isso que aconteceu, infelizmente. Tá? Só a gente prestar atenção no cenário atual que vocês já vão perceber isso. Tá? Então, esse é o Estatuto da Terra, que deveria ter funcionado muito bem. Mas, pelo menos, existe lá no fim do túnel, bem distante, uma pequena luz. Né? Por que essa pequena luz? Porque aqui, somente aqui, em 1964, historicamente ontem, a gente começou a falar sobre reforma agrária. Aconteceu muito tarde no nosso país, muito tarde, mas pelo menos há uma luz bem lá no fim do túnel, certo? Há uma esperança no ar.
Seguindo. O que acontece com esse estatuto? Ele não vai funcionar, lógico, certo? Então, a partir disso, surgem dois grupos aí. Tá? Primeiro, o movimento social. Então, diante da ineficácia da legislação, surge em 1979 o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Vocês têm a bandeira aí. Para, na realidade, defender o outro lado, que seria o lado dos grandes latifundiários, dos grandes proprietários de terra, para combater, de certa forma, esse grupo social e para defender os seus direitos, vamos dizer assim, surge a UDR. A UDR surge em 1985. Então, como resposta à Organização dos Trabalhadores, forma-se em 1985 a União Democrática Ruralista, UDR. A gente usa a expressão democrática para tanta coisa, né? Mas muitas vezes não para o seu devido valor e o seu devido direito, enfim. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem grupos antagônicos, né? De um lado, vocês têm o movimento social. Primeira coisa, só estamos fazendo uma revisitação lá no passado, enfim, até chegar aos momentos atuais. A aula não é uma aula de defesa de um lado ou de outro lado. A aula é algo que está relacionado a um apanhado de características e de acontecimentos para a gente entender o cenário atual, certo? A definição e a forma como vocês enxergam isso, que é algo crítico, vai partir de cada um, tá? O que eu tenho a dizer é simples, que se você tem movimentos sociais surgindo no cenário, significa que algo não está bem, tá? A gente só tem movimentos sociais são movimentos de reivindicação, porque algo não está sendo, sei lá, tendo realmente a eficácia que deveria ter. Então, o MST só surge por conta desse cenário, né? É um movimento que vai pressionar o governo a realizar a reforma agrária. Tá? E do outro lado, a UDR, que tenta manter o seu status, né? São os grandes proprietários de terra. Enfim. 1988, a nova Constituição reafirma a função social da terra. Então, na nossa reforma da Constituição Federal, há uma parte do documento que trata exatamente sobre essa função social da terra. Então, percebo que estamos resgatando novamente a função social da terra. Tá? Então, 1988, redemocratização e a função social da terra. Aqui só um pedaço do documento. Os artigos que mais importam aqui são o 184 e 186 da Constituição de 1988, garantem a desapropriação de terras que não cumpram sua função. Tá? Ou seja, vamos tratar do artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho e, por último, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, estamos falando do quê? Estamos falando que aqui é um documento, que que legitima a reforma agrária. Ou seja, a reforma agrária ela deve acontecer somente quando a propriedade rural ela não cumpre essas funções que vocês têm aqui. Ou seja, são propriedades que muitas vezes elas não têm uma produtividade como deveriam ter. Mas por que essas propriedades, mesmo não sendo produtivas, continuam na mão dessas pessoas? Porque, como vocês sabem, qual a única maneira de você adquirir terra no Brasil? Através da compra. Ou seja, ter várias propriedades significa uma espécie de poupança, né? E essas áreas é uma espécie de investimento que esses grandes proprietários têm em mãos. Então, o que acontece? O Estado, através da reforma agrária, ele vai desapropriar essas terras, mas não se esqueçam,
Desapropriação não significa tomar essa terra para o Estado. O Estado vai pagar por essa terra. O Estado vai pagar por essa terra, vai promover reforma agrária, vai dividir essa grande fazenda improdutiva em menores propriedades e distribuir essas áreas para as pessoas que já têm, claro, alguma raiz rural e que queiram trabalhar nessa terra. Então, a gente tem reforma agrária aí. E outra coisa também, para deixar em pauta, essas pessoas que adquirem a terra, essas pessoas podem continuar na terra até o momento que estiverem produzindo alguma coisa. A terra não, de certa forma, essa pessoa não vai adquirir essa terra, não vai ser dona dessa terra para vender essa terra, enfim. Essa pessoa ela vai continuar na terra, vai ter a terra, a posse da terra, enquanto estiver trabalhando com a sua família. A partir do momento que essa terra for abandonada, enfim, essa pessoa tentar adquirir dinheiro vendendo essa terra, ela vai perder essa posse vai ser passada por outra pessoa. Tá? Isso é reforma agrária. Tudo bem? Bom, tivemos aí então essa questão da nova Constituição em 1988. Porém, essas questões, esses entraves, né, eles se sucedem nos períodos posteriores, de 1985 a 1997. Morreram no campo 1.003 trabalhadores e lideranças, como advogados, sindicalistas, religiosos. Nos 8 anos do governo Fernando Henrique Cardoso, foram 43 mortes por ano em disputas agrárias. Nos 2 governos do presidente Lula, a realidade também não mudou. Só em 2008, segundo informações da Comissão Pastoral da Terra, foram 28 mortos no campo. Então, percebam que é uma questão, pessoal, é uma questão, na realidade, que ela nos segue desde a época que a gente nem tinha um país chamado Brasil ainda. Então, desde a época da colonização, é uma questão que o Brasil não conseguiu resolver ainda. Então, assim, primeiro fato, não dá para colocar a culpa em um partido, não dá para colocar a culpa em outro partido, porque é algo que vem muito além disso, tá? Vem muito antes disso. Então, na realidade, é algo que foi, infelizmente, essa herança maldita, ela foi construída há muito tempo atrás, tá? É um momento, talvez, de não termos apenas essa única divisão entre um partido e outro, mas talvez é o momento da gente tentar buscar soluções práticas para isso. Tá? Eu acho que muitas vezes esse discurso que está contemporâneo, esse discurso que temos hoje nas ruas, nas redes sociais, eu penso que ele acaba atravancando ainda mais essa mudança do Brasil para que se torne realmente um país respeitado no mundo. Essa briga, essa disputa, me parece que ela não mostra resultados interessantes para o nosso país, infelizmente. Acho que a gente tem muita coisa para resolver, muita coisa urgente para resolver, principalmente no período de pandemia, que o país deveria, no mínimo, que todas essas autoridades políticas se unissem, que a gente quebrasse todas as fronteiras de partidos políticos, enfim, de disputas, que houvesse uma união, tá? Que esses partidos se coadunassem para que resolvessem isso. Mas a gente está percebendo que muitas pessoas estão usando isso como já uma campanha eleitoral. Isso é triste para a gente. E, da mesma forma, é o que vocês estão vendo nesse cenário aqui atual. A questão a questão agrária no Brasil é uma coisa muito séria, mas que não é levada em pauta aí pelas grandes lideranças. Então, o que falta no Brasil é um planejamento sério, né, para que essas coisas ocorram, infelizmente. Esse infográfico aqui, a gente já tinha falado um pouquinho sobre ele na aula anterior, não sei se vocês lembram. Aqui a gente está falando da estrutura fundiária do Brasil de 2014, pouca coisa mudou, tá? E eu chamei a atenção para 2 pontos aqui, para as 2 partes aqui. Primeiro, para os minifúndios, que são as pequenas propriedades, e para as grandes propriedades, que são os latifúndios. Então, vejam só essa ideia. Esses minifúndios, eles correspondem a 29,5% da área territorial do Brasil. Então, quase 30%, tá?
Já as grandes propriedades, elas têm aqui 47,2%, quase aí 48%, ou quase a metade. Tá? Esses 30% de áreas aqui, que são os minifúndios, eles correspondem a mais de quase 91% dos imóveis. Então, são muitos imóveis, né? Quase 91% dos imóveis rurais do Brasil, só que esses quase 91% de imóveis do Brasil correspondem apenas a 30% da terra do Brasil. Por outro lado, os quase 50% de área do Brasil, eles estão na mão apenas de 2,3% de imóveis. Então, a ideia é muito simples, é entender que poucos têm muita concentração de terra e muitos não têm quase nenhuma concentração de terra. Essa é a ideia básica. Tá? Entender, de certa forma, e aqui, pessoal, não tem como discutir, é uma questão que está colocada, né? Não tem muito o que falar sobre isso, é uma questão que está sendo colocada. Tá? São dados, né? Enfim, aqui vocês têm as regiões e a concentração de terra em cada região, enfim. Mas essa é a ideia que está em pauta aqui. O que a gente pode entender por isso? Que isso agrava mais ainda a questão da desigualdade social. Né? Agrava mais ainda essa questão. Então, a gente precisa ter soluções práticas que resolvam de uma vez por toda essa questão, ou pelo menos, sabe aquela luz lá no fim do túnel que a gente havia falado? Que essa luz se aproxime mais, que esse túnel fique mais curto, para resolver uma grande parte dos entraves que a gente tem no nosso país. Tá? Então, esse foi o cenário que a gente traçou aqui, né, esse espaço temporal em relação ao quê? A essas características e acontecimentos principais que nos trouxeram até o cenário atual. Tudo bem, pessoal? Espero que todos tenham gostado da aula. Desejo saúde a todos. Desejo que todos estejam bem junto aos seus familiares e logo a gente vai superar tudo isso, certo? Abraço, fiquem com Deus, até a próxima videoaula.